Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você aqui no Radar na TV. Hoje, meu entrevistado especial é o jornalista e escritor Evaldo Novellini. E também nós vamos ter nossos quadros especiais. Bronca da Semana e agora você fica com Você no Radar. Para participar do Você no Radar, você pode mandar e-mail para marilei.com.br, você entra lá no meu contato, envia imagens e também pode enviar vídeos para a gente trazer aqui em Você no Radar, tá bom? Essas reclamações são da semana passada, que inclusive eu recebi da Sônia Ribeiro de Poá, dizendo que estavam tentando há dias num posto médico para buscar remédio, que na verdade é do governo do estado. Mas os telefones que eles dão para ligar não funcionam e como é a quinta vez que ela ia lá, ela pediu para que dessem outro número de telefone, mas também não funcionava. Até agora, nós temos essa reclamação da Sônia Ribeiro de Poá, reclamando da farmácia, que é a farmácia da região do Alto Tietê, que é administrada pelo governo do estado de São Paulo, pelo DRS, aqui na regional de Mogi. Tem a outra reclamação também da Lucy Duarte Campoy, da Vila Augusta de Itaquá, que é a mesma reclamação. Preciso de um favor seu, dá para você ver se aí em Mogi, na farmácia de alto custo do centro, já chegou o colírio Travatan, porque minha mãe usa e a semana passada a moça disse que não tinha, ia chegar, deu o telefone para ligar, mas ninguém atende no telefone. Até o fechamento dessa edição, nós não tínhamos recebido as respostas do governo do estado de São Paulo através da assessoria de imprensa, tá? Vou tentar trazer na semana que vem essa resposta. A reclamação dessa semana é em relação ao Zé da Silva. Ele disse que aqui em César de Souza, na Cancela, houve algumas mudanças e colocaram um murinho de concreto para virar na contramão, para não virar na contramão. Só que tem um detalhe, o povo vira assim mesmo. Ele até gravou um videozinho que você está assistindo aí, diz que vão um pouco mais para frente, vira assim mesmo. Será que aquela câmera que fica bem ali vê tudo isso? Ela funciona? Ali não fica nenhum agente de trânsito? Ele pergunta para mim aqui no seu questionamento. Virou bagunça, ele diz. O povo só aprende quando mexe no bolso. Desculpe o palavrão que saiu aí no vídeo, que a gente, é claro, tirou, né? Mas nesse trecho da Ricieri José Marcato, só vai mudar se multar mesmo. Para a esquerda é contramão e vice-versa, mas o povo continua à noite e os caminhões que fazem entrega também fazem aí e é durante o dia e o povo acaba não respeitando. O Zé da Silva reclamou e a gente está enviando agora esse vídeo para a Prefeitura de Mogi tomar providências. Você participando aqui no Radar. Meu convidado especial de hoje, Evaldo Novellini, jornalista, editor-chefe do Diário do Grande ABC e agora também se enveredou pelos meios da escrita de um livro muito especial que você vai conhecer hoje, os detalhes aqui no nosso Radar na TV. Evaldo, é um prazer te conhecer, comemorando 20 anos agora de carreira, vai fazer 40 anos de idade, na flor da idade, um prazer receber você aqui. O prazer é todo meu, Marilei. Eu estou muito feliz de estar aqui para poder conversar contigo. É um momento de fato especial na minha vida, né? Eu sempre sonhei em escrever um livro e esse ano esse sonho se concretizou. Eu estou bastante feliz. Estou à sua disposição para responder suas perguntas. E na melhor fase da sua carreira, não é, Evaldo? Fala para mim, você que começou lá há quase 20 anos... né, lá no Diário de Suzano, passou muito tempo no Diário de Mogi, que a gente vai falar de jornalismo hoje, no Diário do Grande ABC há 5 anos, até chegar no mundo do escritor Evaldo Novellini, né? Vamos falar um pouquinho do comecinho da carreira, até chegar no Diário de Mogi, onde você se tornou uma pessoa muito polêmica aqui em Mogi das Cruzes. É verdade, Marilei. Eu comecei no jornalismo em 1996, trabalhando no Diário de Suzano, fazendo esportes. Dizem que o jornalista, quando ele não é muito bom, colocam esportes. E eu comprovei essa tese, né? Ah, não sabe nada? Vai fazer esportes. E eu fui fazer esportes, gostava muito de fazer esportes. Passei 4 anos no Diário de Suzano fazendo esportes, onde terminei editando o caderno de esportes depois. O editor saiu, eu acabei assumindo o lugar dele. E fiquei 4 anos no Diário de Suzano, onde aprendi muito, gostava muito de fazer esportes. E como é que foi vindo para Mogi, para o Diário de Mogi? Eu cheguei no Diário de Mogi em 2001, né?
fui convidado pela Célia Sato e pelo Darwin Valente para assumir também uma vaga na editoria de esportes. Vim fazer esportes, vim cobrir União Mogi, vim cobrir basquete, já era muito forte na época. E me dei muito bem. Eu gosto de fazer esporte, gosto de reportagem. Mas aí precisava de alguém na editoria de cidades. E então me convidaram para eu ir para cidades. E eu me dei muito bem. Foi quando começaram as polêmicas que você citou. Né? Isso, aí... Aí é que o bicho pegou, né? Aí eu fui cobrir política. Você arranjou um monte de encrenca, fala a verdade. Algumas. Colecionei algumas polêmicas aqui na cidade. Você era amado por uns, odiado por outros. Que você escrevia, inclusive, a coluna do Darwin, quando o Darwin estava de folga, né? Para mim, foi a experiência mais importante da minha vida. Foi. A coluna Informação... Eu só tive ideia, só tive noção do impacto que o jornalismo causa na sociedade quando eu passei a assinar aquela coluna Informação, Marilei. Ela é muito lida e escrita por uma pessoa que é extremamente, que tem uma credibilidade muito forte aqui em Mogi das Cruzes, na região. O Darwin Valente é uma referência. Ele é mesmo. E você assumiu uma coluna daquela... A minha preocupação era, puxa, eu não posso fazer nada para estragar a credibilidade dessa coluna que o Darwin forjou a ferro e fogo durante algumas décadas. Eu não posso fazer nada para comprometer a credibilidade da coluna. E eu me lembro que essa era uma das minhas... dos meus nortes, assim. Eu sempre pensava, puxa, será que isso vai estragar a credibilidade da coluna que o Darwin conquistou? Por que você ficou tão polêmico naquela época? Arranjou tanta encrenca? Na verdade... Você brigou com o vice-prefeito atual, que era o Cuco, quando era presidente da Câmara. Todo mundo lembra disso. Que você era barraqueiro demais? Na verdade, eu tinha uma característica, eu conservo até hoje essa característica. O que eu tinha de notícia, eu publicava. Isso causava descontentamentos, né? Porque, às vezes, alguns jornalistas sabem de bastidores e não publicam. Eu, pelo contrário, se eu ficava sabendo alguma coisa de bastidores, eu falar o off para você acabou, né? Só se comprometesse com o off. Isso aqui é em off, você não pode. Aí tudo bem, eu preservava a fonte, mas publicava a informação. Eu respeitava, sempre respeitei off. Mas você arranjou muita encrenca. Bastante. Por conta disso até, por publicar coisas... que eu julgava importantes para a sociedade. O que te marcou nessas coberturas aqui de Mogi? Porque todo mundo falava, Evaldo, que você seria o grande pupilo do Darwin, né? E você chegou a ser muito tempo, né? A pessoa que substituiu o Darwin ali no dia a dia da coluna, inclusive. E o que você marcou aqui no jornalismo? Porque quando você foi embora, todo mundo falou, puxa, o Evaldo foi embora de Mogi. Pois é. Você faz falta aqui. Que bacana ouvir isso. Eu fico bastante feliz de saber que eu faço falta. É algo que me deixa bastante orgulhoso, né? Que significa que eu deixei alguma coisa boa, né? A gente só sente saudade das coisas boas, O que te marcou aqui no babado de Mogi? Olha, as grandes coberturas que a gente fez, principalmente a duplicação da rodovia Mogi Dutra, que foi uma referência. Para mim foi a grande cobertura. Nessa época eu descobri como o jornalismo é importante. Ele pode, de fato, mudar a vida de uma sociedade. Quantas pessoas morriam na Mogi Dutra, Marilei? Quantos estudantes que vinham para as universidades e que não voltavam para casa? Ou voltavam dentro de um caixão? A duplicação da Mogi Dutra resolveu esse problema. Hoje as notícias de morte na Mogi Dutra são raríssimas. Verdade. E foi uma briga muito grande com alguns dos figurões da política mais importantes. A gente cobrava o governador de uma maneira muito incisiva. Eu lembro. Era só o governador marcar alguma entrevista, alguma agenda aqui em Mogi das Cruzes para a gente preparar uma edição especial para fazer aquela cobrança. Entregava o jornal para o governador, algumas das vezes perguntando, e agora, governador? Até quando vai acontecer isso? Com algumas fotografias de acidentes recém-acontecidos. E eu confesso que o meu momento principal que eu não consigo esquecer foi a data da duplicação da Mogi Dutra.
a entrega da duplicação da Mogi Dutra entre Ayrton Senna e Mogi das Cruzes, que nós fizemos uma edição especial enquanto o governador estava na cidade. Ele veio para inaugurar. Eu lembro. A gente entrevistou o governador quando ele desceu de helicóptero lá na entrada da cidade. As fotos e os textos foram mandados imediatamente para a redação. Ele se comprometendo com a duplicação da Mogi Bertioga, que até hoje continua na promessa. Está na promessa, hein, governador? Pois é. E a gente cobra, quando viu? o governador... Eu acompanho o trabalho de vocês, eu continuo morando em Mogi das Cruzes e acompanho, continuo acompanhando o diário, continuo acompanhando seus programas e sei da cobrança. É uma característica da imprensa aqui de Mogi das Cruzes, que é ótimo isso. É verdade. E quando o governador estava indo embora daquele dia, a gente já estava distribuindo... Entregando o jornal. Uma edição que a gente havia acabado de fazer. Aquilo dá um orgulho danado. Só quem mexe com jornalismo... Sabe dessa importância. Sabe como é difícil fazer uma edição. Significa que foi fazer uma edição em poucas horas. E por que você foi embora? Eu fui embora porque eu recebi uma proposta para trabalhar em Santo André. No Diário do Grande ABC. No Diário do Grande ABC. Que é uma referência também. Que é uma referência. Para mim foi um desafio. Os maiores jornais do Brasil, né? Sim. Foi um desafio para mim. Eu estava no Diário de Mogi muito satisfeito. Uma casa que eu adoro. Uma casa que eu respeito. Todos os profissionais do Diário eu respeito demais. Foi a minha grande escola. Até hoje eu sinto uma saudade danada de fazer o que eu fazia, de verdade. Uma casa que até hoje eu tenho um respeito e um orgulho danado de ter trabalhado. Mas eu também precisava de novos desafios. E esse desafio novo surgiu quando eu recebi esse convite para ser redator da primeira página do Diário do Grande ABC, que sempre foi uma referência de jornalismo impresso. Eu queria ter esse desafio. Um super jornal, né? Um jornal de referência. E que você agora é editor-chefe já há alguns anos, né? Isso, Marilei. Aí eu cheguei em Santo André para ser redator da primeira página. Fiquei nesse cargo, ocupando essa função durante um ano. Aí houve um remanejamento da Secretaria de Redação. A nossa diretora de redação, Lola Nicolás, que havia me convidado, junto com o Sérgio Vieira, que era editor-chefe na época. A Lola saiu do jornal, ia tentar outros desafios no marketing político, né? Por conta das eleições, tanto que casou as eleições municipais com a saída dela. Então ela foi atrás de novos desafios, o Sérgio, que era o editor-chefe, foi alçado, foi convidado para ser diretor de redação, e eu, que era redator, fui convidado por ele para ser editor-chefe da publicação. Fiquei com medo, né, porque era um desafio, eu nunca havia... editado um jornal daquele porte. Não desse porte, nem na mesma função, né. Depois do intervalinho, a gente vai voltar, nós vamos falar sobre toda essa estrutura do jornalismo hoje, né? As pessoas falam que o jornal impresso vai morrer. Será que vai? O que o Evaldo pensa disso, né? E depois, é claro, também a gente vai falar dessa parte do escritor. Ele escreveu um livro muito bacana, inclusive um livro que é uma referência histórica. Depois do intervalo, não saia daí. Você que sofre com a ausência dos seus dentes ou não está satisfeito com sua prótese móvel, a Ion tem as melhores soluções em implantes. O sonho de implantar seus dentes agora é possível e cabe no seu bolso. Agende sua avaliação. Ion Implantes. Implante essa ideia. Via Perimetral, Delegacia da Mulher, Vila Dignidade. Avança Mogi, as novidades não param. Com a revitalização da Flaviano de Melo, os pedestres ganharam mais espaço e acessibilidade. A rua também recebeu novo sistema de drenagem, redes de água e esgoto. As obras da Praça da Liberdade já iniciaram. Jundiapeba terá novas opções de lazer e esporte, com um campo de futebol gramado, quadra e ATI. E mais, o Jardim Cecília ganhou a 50ª ATI da cidade. Começaram as obras da nova sede da Secretaria da Educação, que vai melhorar o atendimento para o público e profissionais da área. O novo Centro Cultural já foi entregue à população. Um espaço moderno, com biblioteca, galeria de arte, área para shows e palestras. E vem muito mais por aí. Avança Mogi, 455 anos. A cada dia, uma cidade melhor para você. Prefeitura de Mogi das Cruzes. Estou conversando com o Evaldo Novellini, editor-chefe do Diário do Grande ABC, que ainda mora em Mogi, mas agora virou um mojano escritor também. Eu quero falar um pouquinho dessa sua fase do Diário do Grande ABC, como editor-chefe.
Olhando o jornalismo hoje, como é que ele está? Os jornais estão diminuindo, nós estamos tendo alguns jornais que infelizmente estão fechando pelo Brasil. E com o advento da internet, tudo mudou na nossa vida, não é, Evaldo? A gente que é jornalista velho, né? Velho que fala das antigas. Mudou muito o jornalismo, não mudou? Bastante, Marilei. Como é que você está se atualizando nisso? Olha, a gente tem feito algumas tentativas, né? Nós procuramos acompanhar os tempos, como se diz, né? Então, hoje, a gente também tem uma parte da internet que é muito forte, né? As nossas notícias factuais, ou seja, o que acontece no dia a dia, a gente já não deixa mais para a edição do dia seguinte, porque senão todo mundo já vai estar sabendo. Isso. E o interesse no jornal vai ser praticamente nulo. Tiveram que se adaptar também. Tivemos de nos adaptar. Aquela velha briga, né? Pô, mas a gente vai dar essa notícia que é tão boa agora? Sim, vamos dar essa notícia que é tão boa agora. E deixa para amanhã? Mas a análise do fato, a interpretação, quais são as consequências daquele fato que ocorreu no dia anterior. E para conseguir isso foi uma tarefa muito difícil, porque a cultura dos velhos, como você falou que nós somos... É o jornal do outro dia. É o jornal do outro dia. Então, nós precisamos, nós tivemos a fórceps que nos adaptar a essa nova realidade. E para a gente foi muito... da informação. Claro, a gente não queria, a gente pegava uma notícia e queria guardar para o dia seguinte. Não falava nem para os colegas, você lembra disso? Eu lembro, claro. Ah, não, essa informação é exclusiva minha. Hoje, se você fizer isso, ela vai estar na internet e se você guardar para o dia seguinte, todo mundo já vai estar sabendo. Exatamente. Então... é necessário. Todos os jornais hoje fazem e aí a basicamente pergunta, isso. O jornalismo impresso vai acabar? Essa é a pergunta para todo mundo, que mais intriga, né? Para todo mundo. Eu faço votos de que não acabe nunca, ou de que pelo menos não acabe enquanto eu estiver respirando. Porque eu ainda sou daquelas pessoas que gostam de sujar as mãos enquanto está lendo o jornal. Gosto de abrir o jornal, gosto de sentir cheiro de jornal, gosto de ver fotografia no jornal. Mas os jornais estão diminuindo, né? Estão diminuindo porque o insumo do jornal, infelizmente, é muito caro. O papel é uma coisa muito cara. E infelizmente, ou felizmente, jornal é uma empresa. Então é preciso no final do mês colocar pelo menos as contas em dia. Exatamente. E o papel é um dos insumos mais caros que a gente tem hoje. É muito caro fazer um jornal impresso. Então, por isso que o jornal está migrando. Muitos jornais desistem de rodar a sua edição impressa. A gente já viu isso com o Jornal do Brasil, que hoje é só online. A gente já viu isso com o Brasil Econômico, que hoje é só online. Fora do Brasil, vários. Fora do Brasil, muitos jornais. E é uma pena os jornais que desistem de existir, como foi o caso da Gazeta Mercantil, o Jornal da Tarde. Fecharam as portas. O Jornal da Tarde foi onde que eu aprendi a gostar de jornalismo. Para mim, o pior dia da minha vida foi quando fiquei sabendo que o Jornal da Tarde ia acabar, Marilei. Porque foi um baque para mim. E você, com essa nova onda aí de surfar como escritor, né? Como é que foi essa história do escritor? Até porque é uma nova carreira abrindo na sua vida, não é? Pois é, Marilei. Como é que apareceu essa história? Essa história, na verdade, é decorrência da minha atividade como jornalista. Eu gosto muito de contar histórias. Eu acho que todos nós que somos jornalistas gostamos de contar histórias. Adora. E quando a gente se depara com uma boa história, a gente quer esgotar aquela possibilidade. Tanto que essa história, o meu livro se chama Como um Cavalo Salvou a Vida de um Preso Político, um episódio que ocorreu, vai fazer 80 anos agora em novembro. Porque é um episódio da ditadura Vargas, da Revolução Comunista de 1935. Eu descobri essa história quando eu estava lendo um livro chamado Olga, do Fernando Moraes, sobre a Olga Benário, mas ele trata desse episódio en passant. E esse episódio voltou para mim anos depois, com um advogado aqui de Mogi das Cruzes, o Dr. Olavo Câmara. Que é o menino da Marilei, da rádio. Isso, seu menino. Meu colaborador, um querido. O homem de uma inteligência expressiva. Ele é um querido. E ele defendeu essa tese. Do doutorado dele. De doutorado dele.
ele fez a tese toda em cima da primeira vez que se usou no Brasil um decreto de proteção e defesa dos animais para salvar a vida de um prisioneiro político, Harry Berger. Harry Berger havia sido um dos cabeças da Revolução de 35, junto com Luiz Carlos Prestes, estava na cadeia, foi preso pela ditadura, depois que o golpe não deu certo, durou menos de 72 horas, foi preso e era muito torturado. Um advogado, Heráclito Fontoura Sobral Pinto, viu as condições daquele preso e falou, ele era muito católico, fervoroso, ia à missa todos os dias, meu Deus, como é que pode o Estado tratar uma pessoa dessa maneira? Vou entrar, a pedido da OAB, vou entrar com habeas corpus para tentar, se não tirá-lo da prisão, pelo menos fazê-lo deixar de sofrer na prisão. Aí chegou em casa, foi procurar a legislação e não havia absolutamente nada na legislação normal em que ele pudesse basear o habeas corpus que ele pensava impetrar. Aí ele se lembrou que havia lido num jornal impresso. Aí o jornal voltou para sua vida. Isso. Um episódio ocorrido em Curitiba, onde o dono de um cavalo havia sido condenado à multa e à prisão por ter matado a socos o próprio animal. Aí ele falou, poxa vida, quer dizer então que o Estado tutela um cavalo e não tutela uma pessoa? Um ser humano, né? Ah, não tem lei? Então vou usar esse decreto. Usou o decreto que era do próprio Getúlio Vargas. Do cavalo. E que havia sido usado para condenar o dono de um cavalo. E disse, olha, excelência, o Estado acaba de condenar um homem que matou um cavalo. Vocês estão matando uma pessoa e nós não vamos fazer nada? E impetrou esse habeas corpus. O habeas corpus não salvou o Harry Berger da prisão. Mas a repercussão foi tão grande que a polícia política do Getúlio Vargas precisou dar um tratamento mais adequado, senão ia se tornar um escândalo internacional. Um preso que estava sendo torturado ia morrer na prisão. E é por isso que a gente tomou essa licença poética, dizendo que um cavalo salvou a vida de um preso político. É uma história que eu descobri e que me foi contada depois em todos os detalhes pelo Dr. Olavo. Que legal. Eu já tinha escrito isso no Diário de Mogi, já tinha escrito isso para uma outra revista, para a revista Brasileiros. E quando um colega de jornal que é ilustrador, chamado Luiz Carlos Fernandes, me disse, pô, você não tem nenhuma história para a gente transformar em quadrinhos? No primeiro momento eu disse não. Aí você lembrou? Ele saiu da minha sala e eu falei, não, peraí, tenho sim. Chamei ele de volta e falei, Fernandes, tem uma boa história. E contei essa história que eu te contei agora. E ele falou, puxa, que fantástica essa história. Vamos escrever um livro sobre isso? Vamos. Vamos embora. Aí eu fiz o roteiro, ele fez os quadrinhos, a gente acabou sendo escolhido por um programa de fomento do governo do estado, PROAC, de ação cultural, e eles então nos ajudaram a financiar a edição do livro que está sendo lançado agora. Que bacana, muito legal. Pretende lançar outros? Gostou do gostinho do escritor? Ah, eu adorei. Você adorou, resultado foi muito bacana. A gente já fez uns lançamentos, né? As pessoas gostaram, as pessoas que leram gostaram da história, da maneira como foi contada. Eu costumo dizer que o grande artista desse livro é o Fernandes, que é o ilustrador, porque ele recuperou, fez uma pesquisa iconográfica sensacional, recuperando instrumentos, automóveis, aviões da época. Ele fez um trabalho bem legal. Assim, de ano. Ele ficou um ano pesquisando essa. E você é o escritor. E eu... Que outros livros venham. Olha, Marilei, se depender da minha vontade, outros virão. Legal. Já pensou em algum outro? Não, ainda não. Eu, na verdade, tenho um projeto de uma biografia que eu gostaria de escrever sobre o Victor Tivita, que trouxe o cara, né? a editora Abril para o Brasil. Cara, né? Eu já... Tentou já falar com ele? Não, pois é, não deu para eu falar com ele, mas já muitas pessoas que conviveram com ele eu já entrevistei e tal, mas é um projeto que eu parei um pouco porque esse deu muito trabalho. Vamos ver, quem sabe eu retome. Quem sabe para frente. É verdade. Obrigada, parabéns pelo livro e com certeza muito mais sucesso na sua carreira, viu? Muito obrigado, Marilei, eu que agradeço a oportunidade.
quando você me convidou, eu fiquei extremamente feliz, extremamente satisfeito. Gosto muito de você. A recíproca é verdadeira. A gente aprende muito com você. Sou seu fã, sou seu ouvinte, sou seu telespectador, sou seu leitor. Estou sempre junto com você. Obrigada, coladinho. Evaldo. Coladinho. Evaldo é meu amigo pessoal, né? Mas é uma pessoa muito querida e muito inteligente, muito polêmico, faz falta aqui em Mogi, viu? E está sempre convidado a voltar, inclusive para trabalhar comigo na rádio. Já estou fazendo um convite ao vivo aqui para você. Obrigada pela entrevista, Evaldo Novellini. E agora vamos para Bronca da Semana. A bronca da semana vai para o prefeito de Biritiba-Mirim, Carlos Alberto Taino Júnior, o Inho, que afinal nem para na prefeitura e nem na cidade, né? Quer encontrar o Inho, vai lá na cidade dele que você não encontra. Aliás, tem vários secretários que você não encontra lá também. E o prefeito, você não sabe, diz que está empurrando com a barriga o posto de saúde, a construção de um posto no Jardim Castelano. Os moradores estão reclamando e dizem que o prefeito não vai conseguir entregar esse ano e, pelo jeito, nem no ano que vem. Aliás, dizem lá em Biritiba-Mirim que o prefeito Carlos Alberto Taino Júnior já largou mão e o Inho anda realmente com uma administração muito difícil, falta saúde, falta educação e, segundo os interlocutores de lá, falta até mesmo salário para pagar para os servidores públicos da cidade. Vamos ver se o prefeito consegue chegar até o final do mandato. Bronca da semana. Vamos lá, prefeito, vamos trabalhar, né? Aliás, vamos ficar mais na prefeitura e na sua cidade, prefeito Inho. Essa é a bronca da semana para você. Café especial de hoje do Franz Café Mogi, Estiliarte CV Café, que fica na Rua Barão de Jaceguai, 1657, bem pertinho do Clube de Campo. Vai especialmente para José Antônio Cuco Pereira, que é vice-prefeito de Mogi, e a Isabelle, a esposa dele, duas pessoas queridas da cidade e que estão aí sempre, né, acompanhando a evolução de Mogi. O Cuco há 40 anos na vida pública, vereador, presidente da Câmara, agora vice-prefeito. Todo mundo fica falando que ele vai ser candidato a prefeito. Eu não acredito. Acredito que ele é pré-candidato a vereador de Mogi. Pelo menos é o que eu estou sabendo, né? A gente vai saber os detalhes e você vai acompanhar na Rádio Metropolitana M1070 todas as informações sobre eleições 2016, que a gente já está se preparando para essa cobertura, tá? Cuco, um beijo para você, muita saúde para continuar na sua caminhada, juntamente com a sua Isabelle. Um beijo especial com o café do Franz Café Mogi. Agradecer muito a sua audiência, o carinho de você ter estado comigo aqui até agora. E é claro, né? Nós temos aí um encontro no próximo programa. Um beijo e até lá!